História sem crise. Fala família, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao História Sem Crise. Estamos no episódio 004, um episódio muito bacana para a gente falar sobre a função de ser professor. Antes de eu chamar os meus convidados, eu gostaria que vocês seguissem o História Sem Crise nas redes sociais, no Instagram, seguissem o História Sem Crise no TikTok, seguissem o História Sem Crise também lá no Threads, no Twitter, se inscrevesse no nosso canal no YouTube e também seguir o nosso podcast no Spotify. Então, pessoal, o projeto tem como intuito fomentar o conhecimento, principalmente das áreas de ciências humanas, mas estamos abertos aí a conversar e a disseminar todas as informações relevantes de todas as áreas, mundo pop, vários assuntos que nós julgarmos pertinentes. Então, pessoal, para a conversa de hoje eu trouxe dois convidados super importantes e legais. Eu queria que se apresentasse para o nosso público o professor David. Seja bem-vindo, David. Ô, Vitor, muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos aqui que estão nos ouvindo. Eu sou o professor David, sou professor de História e Geografia. Esse ano mais Geografia, não estou dando aula de História esse ano. Sou formado em Teologia também, aliás, foi minha primeira formação. E é isso aí, estamos aí para falar sobre histórias engraçadas então, né? Isso, é um spoiler do que vai ter no nosso episódio. E para fechar esse trio desse episódio, temos a volta dele, professor mestre Rafael Oliveira. Seja bem-vindo, Rafa. Opa, obrigado, Vitor. Prazerzão aí estar com vocês novamente. Prazer também estar aí do lado, dividindo essa conversa aí também com o David. Meu nome é Rafael de Oliveira Taborda, sou professor de História, tenho mestrado em Educação. Estamos aí para falar um pouquinho também sobre o nosso dia a dia aí em sala de aula, na escola, né? Como é que tudo isso funciona. É isso aí. Então, pessoal, o episódio de hoje a gente vai contar algumas histórias engraçadas, talvez algumas tristes, algumas experiências nossas na função de lecionar, de ser professor. A gente vai opinar também algumas questões aí sobre a nossa profissão, algumas indagações que a gente achar pertinente. Então, sejam bem-vindos a esse episódio super especial. É isso aí. Bom, pessoal, a primeira pergunta que eu tenho para vocês, eu também vou responder, mas eu vou passar a palavra para os dois primeiros. É assim, vocês se recordam de nos últimos anos aí, alguma história engraçada envolvendo a função de vocês de professor, ou algum aluno, ou algum outro colega professor na escola que vocês podem compartilhar com a gente? Olha, eu tenho uma história até recente, nos últimos meses aí. Foi mês passado isso. Uns alunos do 9º ano me chamaram para jogar bola numa quadra que tem aqui em São Bernardo. É um society. E aí, quando eu confirmei a minha presença, eles ficaram eufóricos, combinaram com colegas de várias salas, até meio que virou um evento. E eu tenho um aluno, é claro que eu não vou falar o nome para não expô-lo, que ele é cheio de dar brecha, né? Ele fala umas coisas que sempre muito mal colocadas e fora do tempo, e o pessoal alopra ele demais. Aí ele passou a semana inteira dizendo que na quadra não vai ter essa de aluno e professor não, hein, professor? Eu vou te xingar, eu vou te aloprar mesmo. E os colegas dele também falavam que lá na quadra iam me xingar, iam descontar toda a exigência que eu faço em sala de aula. Aí beleza, um dia eles estavam com esse papo na sala de aula e esse aluno das brechas aí falou: professor, eu vou tirar o seu juízo. Com as palavras, só que ele foi falar desse jeito, ele acabou dando um fora. Falou: eu vou fazer pressão com a boca, hein, professor? Aí foi, a aula praticamente acabou, porque todo mundo começou a tirar o couro do coitado.
Essas situações, assim, são engraçadas. Meu, às vezes eles são muito inocentes, assim, eles querem ser muito malandros e eles acabam sendo muito inocentes. Rafa, você tem alguma história pra contar pra gente? Tenho de um tempo atrás, acho que 2019, quando eu tava numa escola um pouco mais distante aqui de casa. Eu tava dando aula, acho que falando sobre Segunda Guerra Mundial, e de repente eu acho que eu virei pra lousa pra colocar alguma atividade, e de repente eu comecei a sentir um cheiro na sala de mexerica. Alguém na sala tava descascando mexerica, né? Mexerica é quando você come e exala, né? E aí eu falei, meu, não é possível, tem alguém aqui na sala chupando mexerica, porque tá muito forte o cheiro. E aí a menina que tava chupando ficou calada, outros alunos começaram a dizer que realmente tava sentindo mesmo o cheiro de mexerica. Aí eu fui andando pela sala, aí a menina tinha acabado de colocar um gomo na boca, né? E aí quando eu fui falar com ela, eu falei, o cheiro tá aqui, é você? Aí ela foi falar, ela cuspiu o gomo da mexerica, foi assim, acabou a aula também, foi muito engraçado, todo mundo começou a rir dela, né? Porque foi uma cena assim onde ela cuspiu aquela mexerica e aí ela não conseguiu mais falar nada, nem falar que sim, nem que não, né? Também não teve como, né? Dizer que não era ela. E aí aquele cheiro ficou empesteado na sala por um bom tempo. Foi muito engraçado. E teve acho que foi do ano passado, sou corintiano, né? E teve a final da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo. E aí tem um aluno, foi numa quinta-feira isso, né? Teve o jogo do Corinthians e Flamengo na final da Copa do Brasil na quarta. E na quinta eu tive aula com o sexto ano C, eram 2 aulas. E tinha um aluno lá que era muito flamenguista, né? E o Flamengo ganhou esse campeonato. E aí a sala entrou, né? Os alunos entraram, esse aluno não veio. Eu tava agradecendo, porque a gente se zoa bastante, né, com essa questão de time e tal. E eu brinquei muito com ele na quarta-feira, dizendo que a gente ia ganhar. Ele prometeu que ia fazer um escarcéu quando chegasse, me zoar e tal. Aí eu falei, beleza, né, vamos ver. E eu tava muito concentrado na sala, a sala tinha acabado de entrar, era o sexto ano, eles entram bem bagunçando, assim, fazendo bagunça. Aí eu peguei e dei uma bronca na sala e coloquei todo mundo no lugar, porque eles estavam falando do jogo. Eu não tive controle, né, da sala ali naquele primeiro momento, tava todo mundo meio eufórico, discutindo, batendo boca. Aí eu briguei com todo mundo, falei, senta, fica quieto, vamos prestar atenção na aula, né? E conversei com eles, e aí todo mundo ficou quieto. Aí beleza, né? Só que aí eu olhei pra sala, e aí tava todo mundo falando, meu, acho que o Leonardo não vai vir, né? Eles comentando baixinho assim, será que ele não vai vir pra zoar, pra fazer bagunça? De repente toca na porta. Tava com a porta fechada e de repente tocaram na porta. Falei, não é possível que ele veio. Aí quando eu abri a porta era ele. Esse menino entrou fazendo uma zona, e aí acabou também a aula, assim, foi uma bagunça geral, e ele me zoando. Aí eu levei na brincadeira também, aí comecei a falar um monte de coisa, né, e tal, mas aí virou uma brincadeira mesmo, mas eu perdi uma aula inteira com isso, né, com essa questão do jogo aí do Corinthians e do Flamengo. Então, isso é uma das coisas boas que eu acho da função de ser professor, assim, quando você mantém um ambiente legal e uma boa relação com os alunos, a gente tem uns momentos muito engraçados, assim, né, eu sou corintiano, e na escola eu zoo muito, assim, com os alunos sobre futebol. Esses dias o Corinthians, se eu não me engano, um tempo atrás, o Corinthians ganhou algum jogo, e aí eu prometi, contra o Santos. E aí eu levei uma caixinha JBL, coloquei o hino, fui com a bandeira, e isso é muito legal. Eu tenho 2 histórias que eu vou contar, são rápidas, mas assim, é muito engraçado. A primeira, eu tenho um aluno, vai saber se ele ouvir esse podcast, não vou falar o nome dele, obviamente, mas eu tava numa aula de geografia também, e eu fiz alguma pergunta, assim, o tema da aula era sobre redes de comunicação, e eu lembro que tinha, eu não lembro se era a última pergunta de uma atividade ou a penúltima, que perguntava assim, qual o significado da sigla Anatel? Interrogação. Qual a sua função? Interrogação. Então, existia uma fonte, o aluno ia consultar lá, ia colocar pra mim e ia explicar a função da Anatel. E aí eu entreguei esse aluno X, foi um dos últimos a me entregar a prova, eu dei aquela olhada nas respostas, assim, quando eu cheguei nessa, ele colocou a especificação da sigla Anatel, e quando ele foi responder qual a sua função, ele falou, copiar a lição, ser bom aluno. Meu, aí eu falei, não acredito, velho. E ele começou a debater comigo, não, professor, você tá perguntando qual é a minha função. Aí eu falei, não, mas qual a função da Anatel, tá na pergunta, senão eu ia colocar qual a sua função como aluno. Mas, rachei o bico, aí eu também já tava no final da aula, assim, eu já comecei a me dispersar, assim, o pessoal dando risada. Uma outra história, essa não foi com um aluno só, talvez vocês
eu talvez já tenha comentado com vocês isso ou tenha feito na escola que a gente trabalhou junto. Eu pedi para um aluno meu, esse ano ele tá no 3º ano, o ano passado ele tava no 2º, eu pedi para ele pegar o famoso martelinho de vidro lá na sala dos professores. Ele é aquele aluno, aquele perfil, aquele aluno malandro, então ele se julga sabichão, para ele não existe leis, para ele é o dono da verdade, e aí eu pedi para ele buscar o martelinho de vidro para mim. Eu esperava que ele ia falar, professor, para. Ele foi na sala dos professores, procurou o martelinho de vidro, perguntou para um professor lá, o professor lá falou que tava lá na direção, ele foi perguntar lá pra diretora, onde que tava o martelinho de vidro. Aí ela deu uma bronca nele porque ele tava fazendo fora da sala. Quando ele voltou pra sala, todo mundo aloprou ele, né? Aí que ele foi se tocar, que eu fui explicar pra ele que até pode existir um martelo de vidro, mas a função na qual ele serve não vai adiantar de nada, porque quando você for bater o martelinho de vidro, ele vai quebrar. Ah, mas não é o martelo de desempenar vidro, esse daí. Não, é um martelo de vidro, é um martelinho de vidro. Ele é feito de vidro. Então na hora que você for pregar. Depois, eu dei esperar um tempinho, peguei um outro aluno meu também, eu pedi pra ele pegar H2O em pó pra mim. E ele foi. Enfim, gente, são situações, assim, muito legais, assim, e às vezes isso até dá um gás pra gente ali, que a gente tá bastante cansado, ou com a cabeça bastante a mil, em relação aos conteúdos e também a conduzir ali os alunos. Pessoal, uma segunda pergunta que eu tenho pra vocês. Vocês já viveram algum momento tenso em sala de aula? Vocês podem contar pra gente, assim, não seja algo que comprometa alguém? Ah, algumas boas vezes, hein? Algumas vezes, né? Na escola lá onde eu dou aula, tem um aluno que é um aluno, eu não lembro exatamente toda a descrição médica, né, que tem sobre todo o relatório, né, todos os laudos que tem sobre ele. Eu lembro que ele é autista e tem DI, né, e não teve um dia lá específico que eu, em sala de aula, era que tinha acabado de tocar o sinal, lá é sala ambiente, então eles trocam de sala, e aí num momento, inclusive foi esse ano, né, esse aluno que teve um probleminha. Os alunos entraram e ele sempre é acompanhado por uma cuidadora, só que ela não fica com ele dentro da sala de aula, ela deixa ele na porta, ele entra, e nesse dia ele resolveu pegar a blusa dele, a blusa era uma blusa aberta com zíper, e aí nesse dia ele decidiu pegar a blusa, eu não sei o que aconteceu, se algum aluno o provocou, né, algo do tipo, e ele pegou essa blusa e começou a bater nos alunos, em todos, tá? O que aparecesse na frente ele tava batendo com a blusa. Naquele dia deu um desespero, que eu tive que separar, né, e aí ficou assim, uma situação muito complicada na sala pra eu conseguir deixar ele lá. Ele teve que se retirar e a cuidadora levou ele, mas ele tava muito fora dele, assim, do normal, né. Normalmente ele entra na sala, fica no canto dele, senta, mas nesse dia alguma coisa aconteceu e ele entrou, e aí eu fiquei preocupado. Até depois tive uma conversa com a sala pra verificar o que tinha acontecido, se alguém tinha provocado ele, mas foi difícil, porque ele tava assim, eu pensei que além da blusa ele iria, porque ele já tava mexendo na carteira, na cadeira, e quando a blusa escapava, eu acho que ele já tava querendo tacar mais coisas nas outras crianças, né, então foi um momento ali de muita preocupação, e ali foi bem tenso mesmo. Aí eu acabei conseguindo, junto com a cuidadora, fazer com que ele se acalmasse, e aí ele ficou fora da sala nesse dia, mas foi bem complicado, assim, foi um dia que eu me assustei bastante, porque tinha acabado de tocar o sinal, deu a troca de aula e ele já chegou assim, enquanto eu tava conversando com outros alunos, eu também quase levei na cabeça também. Então foi isso, foi bem tenso mesmo. E você, David, tem algum caso? Sim, né, vários casos. Eu acho que o mais tenso, infelizmente, acho que não vou poder contar, porque é bem tenso mesmo. Mas um que foi tenso foi uma discussão que eu tive com uma aluna por causa de besteira.
tanto eu quanto ela nos exaltamos. E tudo porque nós não estávamos conseguindo nos entender. Acabou o intervalo, eu fui para a sala e recebi a turma. E assim que ela voltou, que ela entrou na sala, ela pediu para sair, dizendo que precisava ir até a secretaria da escola para pegar a chave que o irmão dela deixaria lá. Só que lá na escola onde eu trabalho, os alunos não podem sair da sala logo após o intervalo. Até porque nesse horário, logo após o almoço, né, o intervalo, o pessoal da limpeza lava o pátio. Então nós não podemos deixar os estudantes saírem da sala. Também por uma questão de controle, né? Usa-se o seguinte raciocínio: o estudante acabou de vir do almoço, então ele teve 45 minutos para ir até o banheiro, ele vai ter que aguardar um pouco. Até por segurança deles mesmos. E aí eu falei, não, faz o seguinte, seu irmão vai deixar a chave lá e você sobe depois pra pegar. E ela, não, eu preciso ir buscar a chave, ele vai deixar lá. Eu falei, eu entendi isso, é só você aguardar um pouco, eu deixarei você ir pegar a chave, depois você pega. Aí ela insistia e ela tava se alterando e eu não tava entendendo por quê. Até que em determinado momento ela se exaltou e falou, deixa eu ir logo buscar a chave, não é o senhor que vai ficar pra fora de casa? Aí eu entendi aquilo como, ela tá me afrontando. Eu falei, quer saber de uma coisa? Agora você não vai mais pegar a chave, volta lá pro seu lugar. E aí começou aquela discussão inútil, sem necessidade nenhuma. E, na verdade, tudo, ela queria ir naquele momento porque, além de pegar a chave que o irmão iria trazer, ela iria entregar o carregador que estava com ela pro irmão. Então, por isso ela precisava ir naquele momento. Mas ela não me disse isso, talvez porque achou que eu não iria deixar porque ela ia levar o carregador até a secretaria. Mas a partir disso, foi uma discussão totalmente desnecessária. E todo mundo, todos os outros alunos ficaram vendo aquela cena. Aí depois, de cabeça mais fria, no mesmo dia eu chamei ela para conversar do lado de fora e a gente se acertou. E eu expliquei para ela o porquê que eu não podia deixá-la ir naquele momento e que ela precisava ter falado exatamente o que ela iria fazer na secretaria, porque não tinha como eu saber, sem ela me falar, que ela precisava levar o carregador. Então, até um conselho que eu dou para os alunos que estiverem ouvindo esse podcast: quando vocês forem fazer alguma coisa, deixem bem claro aquilo que vão fazer. E outra, né? Não entenda o professor como o seu adversário, o seu inimigo. Nós temos responsabilidades que são cobradas de nós e por isso muitas vezes nós não deixamos vocês fazerem o que vocês querem. Porque nós temos responsabilidade pela educação de vocês e nós também somos cobrados por isso. Sim, eu acho que você falou tudo. É bem comum, assim, na escola que eu trabalho também, há essa regra também. Depois do intervalo, nós não podemos deixar nenhum aluno sair. Claro que há exceções, né, gente? Assim, um aluno, tudo é com base na conversa. A gente consegue identificar, sim, todo professor consegue, quando o aluno tá falando a verdade ou quando aquele aluno tá passando a perna. Essa questão, assim, você falou da aluna, ela omitiu uma informação porque achou que você não ia deixar. Isso é muito pertinente, assim, hoje em dia. Então, que nem a questão do carregador. Isso acontece muito na escola que eu trabalho também. Eu vou contar um caso aqui, assim, gente, que eu me recorde, não passei por nenhum momento, assim, em debate com aluno, assim, ficar debatendo, até porque eu tenho preguiça. Então, assim, eu não tenho muita vontade de me sobressair em relação a um aluno de 15 anos. Muito por conta da maioria dos pais hoje tratarem eles como deuses, né? Então, assim, o aluno, ele comete algumas falhas quando a direção faz o trabalho pedagógico de orientar. Muitas das vezes os pais hoje em dia tratam a direção, tratam os professores como inimigos, né? Então, assim, eu já tenho preguiça. Então, quando eu já, sei lá, vislumbro alguma situação assim meio cri-cri, eu já desconverso, ou eu já dou um toque pra direção. Mas, assim, na escola que eu trabalho, graças a Deus, recentemente, assim, não teve nada muito grave.
Porém, mesmo quando você não participa ali de um momento tenso, alguns momentos tensos são colocados à sua frente. E eu tive um momento que eu fiquei muito tenso, foi nesse bimestre, antes das férias. Eu sou professor de itinerário formativo e a gente estava numa aula de itinerário formativo para um terceiro ano. E um grupo de meninas ali na qual eu trabalho me chamou assim, falou: professor, meu Deus, você não sabe o que aconteceu. E aí eu fui correndo assim, uma das meninas engoliu uma moeda. Tipo, eu não sabia o que fazer, porque quando ela falou engoliu uma moeda, eu já imaginei que ela tava morrendo, mas ela tava bem. Aí eu pedi pra ela sair assim e ir na coordenação, a sala da coordenação era até próxima da sala deles. Porque o que você vai fazer? Eu pensei, engoliu uma moeda, faz assim no organismo, e eu tava no meio da aula. Fiquei meio assim, ela foi lá, foi atendida lá pela coordenação, tudo mais. Enfim, ela tá bem. Eu acredito, né? Pelo menos até passou-se aí umas 2 semanas depois. Não sei o que aconteceu com a moeda, mas ela tá bem. Mas assim, algumas coisas acontecem na sala de aula quando a gente menos espera. E aí vai da nossa resiliência aí de saber lidar da melhor forma com esses acontecimentos. Tanto os acontecimentos engraçados, como a gente contou agora há pouco, quanto esses acontecimentos tensos, né? Às vezes alunos que querem vir afrontar, tem aluno que não tá num dia bom, às vezes a gente também não tá num dia bom, isso acontece. Pessoal, tem uma outra pergunta agora, que vai se encaminhando aí para essa primeira parte, né? Esse episódio parte 1 dos casos de professor. Vocês vivem hoje aquilo que vocês imaginavam quando vocês estavam na faculdade? Por exemplo, vocês vivem aquilo que vocês imaginaram como professor? Ou vocês acham que boa parte daquilo que vocês esperavam, as expectativas são muito diferentes, o ambiente é diferente, a parte burocrática é diferente, os alunos são diferentes? O que vocês podem comentar a respeito disso? Bom, com certeza, né, a gente acaba idealizando um pouco a sala de aula quando a gente está na faculdade, né? A gente acaba vendo de uma forma e quando chega na sala de aula a gente se depara com um universo extremamente complexo, né? Então isso acaba tornando tudo mais complicado e desafiador, né? Então a gente aí tem que implementar outras táticas ali para dar conta não só do conteúdo, mas também de uma coisa que tem se falado muito, né, da educação, que é a chamada gestão de sala de aula, porque tem se tornado cada vez mais complexo e as crianças, principalmente agora depois da pandemia, têm chegado pra gente com muitos problemas fora da realidade educacional, não só problemas cognitivos, né, ou de outras de naturezas relacionadas à educação, mas fora disso, né, essas crianças vieram traumatizadas, muitas delas perderam parentes muito próximos, né, então a gente tem que lidar com situações que vão além da nossa formação apenas como profissional da educação, né? A gente tem que ter teve toda uma assistência, né, voltada para atender esses alunos para além da questão educacional na escola, porque eles vieram realmente bem fragilizados, né? Então, assim, preparados para isso, para dar conta de tudo isso, eu pelo menos não estava. A minha formação, ela foi bem completa, né, no sentido da educação, das táticas, da metodologia, mas vai além ainda, né? Assim, tem coisas que a gente se depara que são inéditas ali pra gente, né? Você não consegue dar conta, são seres humanos e a realidade deles é complexa e cada um conta uma coisa, vem com um problema e você tem que se adaptar cada vez mais a essa realidade e trazer elementos fora da educação para conseguir lidar com a sala de aula. Então, realmente, assim, tem sido desafiador e superou a expectativa do que a gente imaginava quando eu pelo menos imaginava quando eu estava na faculdade. E você, David? Muita coisa é diferente do que eu pensava, mas eu já sabia que como a educação estava já atualmente, né? Porque essa maneira como a educação está atualmente já era assim quando eu estudava. Eu estava pegando aquele momento de mudança que dizem, né, quem estudava antes, que era necessário
estudar, era necessário decorar fórmulas, datas, conteúdos para você conseguir passar de ano. Já quando eu estudei, já estava mudando esse panorama. Então eu sabia que a educação ia ter seus desafios. Agora não é mais, a gente não empurra mais conteúdos nos estudantes, né? A gente tem que demonstrar para eles porque aquilo é relevante. Disso eu já sabia, mas alguns desafios eu não esperava, não. Algumas indisciplinas, algumas posturas. Também as mudanças muito rápidas, estão cada vez mais rápidas. Agora nós temos uma geração TikToker. Vim descobrir o que era TikToker dando aula. Fui entender o que era um celular pocket também com os meus alunos. Agora nós estamos entrando aí na fase do chat GPT. Vai ser bem difícil saber quando um estudante fez o trabalho mesmo ou pôs lá para a inteligência artificial fazer. Mas acho que a maior parte daquilo que eu encontro na escola eu esperava sim. E eu vejo que muitas das demandas que eles têm e muitas falas que eles têm foram falas que eu falei quando eu era estudante. A clássica, né? Para que eu vou usar isto? Eu me fiz essa pergunta. E muitas vezes foi de maneira equivocada. No caso da gramática mesmo, só para citar um exemplo. Na minha época, quando eu era estudante, eu olhava para todas aquelas regras gramáticas, eu falava, nossa, mas para que eu vou usar isso? Não basta eu me comunicar, me expressar e a pessoa entender o que eu estou querendo dizer? Aí depois, quando a vida vai ensinando, eu fui entender que para eu organizar minhas ideias e transmitir para alguém, eu preciso organizá-las de maneira adequada, senão aquela pessoa que está me ouvindo vai entender exatamente aquilo que eu não falei. Então, a vida vai ensinando a importância de estudarmos certas coisas. E, às vezes, o meu drama é saber que o aluno está fazendo essa pergunta e eu ainda não consigo convencê-lo de que aquilo que estudamos é importante, mas que uma hora ele vai descobrir que é. E eu gostaria de ensiná-los um atalho para que eles não cometessem os mesmos erros que eu cometi. Acho que esse é o drama também de todos os adultos, né? Porque a gente já passou por já tropeçou em algumas pedras e a gente tenta falar para eles, olha, não vá por aí, senão vai tropeçar naquela pedra que eu tropecei. Eles não dão ouvido e acabam tropeçando. Mas também há muita coisa positiva e bonita, né, na educação. Muita gente que a gente se aproxima, começa a ouvir os dramas, começa a entendê-los. Já ouvi, olha que eu não tenho muito tempo de professor, mas já ouvi que eu já fiz diferença na vida de alguém, e isso é bastante gratificante. Sim, eu corroboro com as duas falas de vocês, e aí eu vou tocar em um outro ponto. Eu também imaginava, assim, na época da graduação, que seria complicado, que cada dia é um dia, que a gente tem que estar preparado para tudo, mas um campo que eu fico, assim, bem triste, né? Eu não vou falar insatisfeito, até porque eu não tenho uma posição, assim, de um cargo de autoridade, nem nada, eu sou apenas um professor, né? Mas, assim, eu fico um pouco chateado com a forma como a educação é abordada por alguns pais hoje em dia. Da forma na qual eles acreditam ter conhecimento e as técnicas ideais para como se dar aula, eles acreditam como ter as saídas e as ferramentas para controlar os próprios filhos deles, quando eles mesmos não conseguem controlar, né? Assim, na nossa escola a gente participa de reunião de pais e tal, e claro que eu não tô generalizando, é a minoria, mas assim, eu sinto uma crescente, assim, de pais que é muito mais fácil você culpar o professor. Por exemplo, você não fez aquela criança, você só dá aula, mas você é culpado por ele ter uma ação X ou Y na escola. Ué, a culpa é sua. Se ele fez isso, é porque você deixou. Se você fez aquilo, é porque você não ensinou isso. E esse ano, eu já ouvi alguns professores que trabalham comigo ouvindo isso. Eu não fui o atingido, mas como atinge a minha equipe, me atinge também. E assim, eu venho da indústria, né? Eu sei que esse adolescente, infelizmente, tende a sofrer muito, porque o pai passa a mão nele na escola, a mão na cabeça, e ele se sente, quando ele for trabalhar na indústria, tiver um chefe, tiver um sistema hierárquico que determine para ele algumas funções, o que eu escuto muito dos alunos é que assim, eu quero ver o chefe que vai me mandar fazer tal
tal coisa. Aí eu vou ver se ele é bom mesmo. Então assim, infelizmente esse aluno vai ficar rodando de emprego em emprego, porque eu duvido o chefe que vai passar a mão na cabeça. Provavelmente esse pai vai na empresa, né? Vai lá perguntar assim, o filho vai ter 25 anos, 30 anos, o pai vai estar indo na empresa, indo atrás do chefe pra falar, por que você mandou meu filho embora? Por que você não educou ele de tal forma? Então assim, eu fico muito chateado, porque não é assim, nosso papel não é nem, sei lá, colocar regras na vida desse aluno de ser como uma pessoa boa para a sociedade, mas a gente faz esse papel e eu acredito que a gente faz, a maioria dos professores, com muito carinho, porque a gente vive com eles ali, então não é uma obrigação, mas é um prazer você estar ajudando o aluno, tá mostrando os caminhos, falando aquilo que não é para ser feito, porque a gente já passou por aquilo, e aí a gente pega alguns casos assim que a gente vê que o pai dá todo o arsenal ali pro aluno ser aquilo que ele quer e agir com as pessoas da forma que ele bem entender. Pessoal, a gente fica por aqui nesse episódio, nessa parte 1, a gente vai voltar para gravar a parte 2, com novas perguntas. Antes de encerrar, eu gostaria que o professor David e o professor Rafael contassem pra gente, deixassem aqui como que a gente encontra eles nas redes sociais. Claro que os links de perfil deles vão estar propaganda do podcast, nas postagens, mas nada melhor do que eles fazerem a sua propaganda. Pode falar aí pra gente, pessoal. O meu e-mail é rafael_DESAO90@hotmail.com. Meu WhatsApp, para quem quiser entrar diretamente em contato comigo, é o 11 95479 1343. E no Facebook pode me encontrar por Rafael Oliveira. E você, professor David? Para me encontrar no Instagram, no perfil Prof. David Cordeiro. David, mas se escreve David com D mudo. Prof. David Cordeiro, e vocês me encontram lá no Instagram. TikTok eu ainda não tenho. Não tô fazendo nenhuma dancinha, David, ainda? Ainda não, só tô dançando na vida. Todo começo de mês, pra pagar as contas, eu tô dançando. Tem que rebolar. Mas se Deus quiser, esse podcast vai ficar muito famoso e a gente vai... Todos nós vamos se mudar pra Nova York. Quem dera, hein? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. A gente vai voltar para gravar a parte 2 desse quadro e também vamos voltar para gravar outros temas de outros quadros dentro do História Sem Crise. Pessoal, então siga o História Sem Crise em todas as redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube, confirma a notificação aqui no Spotify para vocês receberem os alertas dos episódios assim que eles forem lançados. Há um gap aí de tempo do lançamento do podcast do episódio nas plataformas de streaming e no YouTube, mas geralmente, no máximo no dia seguinte, já tá tudo certinho em ambas as plataformas. Muito obrigado, até breve. Vocês que estão aí do outro lado do fone, fiquem bem. Até a próxima História Sem Crise.